Oi! Mesmo que eu consuma mais animes e mangás do que eu realmente falo aqui nesse canal, eu nunca cheguei a falar sobre alguma coisa nesse sentido de forma direta. O mais perto que eu cheguei foi um vídeo sobre o live action de One Piece há uns 2 anos. E eu poderia dizer naquela época que eu nem tinha assistido tudo ainda, coisa que mudou e muito desse vídeo pra cá. Eu pensei por muito tempo se eu realmente queria trazer para esse canal um vídeo sobre algum anime ou mangá. E depois de descer dos céus com uma vontade surreal de reassistir One Punch Man, eu finalmente concluí essa ideia. Vendo a primeira temporada, eu percebi muitas coisas não só tristes como decepcionantes sobre a continuação da adaptação lançada em 2019. E elas possuem explicações das quais eu, por falta do que fazer, diria que sou muito mais bem informado do que a média da população que assiste esse canal. Eu achei que seria algo interessante de trazer por aqui e que eu me divertiria fazendo o vídeo. Afinal, de tempos em tempos, eu sinto uma urgência em falar mal de alguma coisa. Bom, para entender como One Punch Man saiu de uma direção criativa, uma animação interessante e roteiros dinâmicos e divertidos para virar um anime que vai sair daqui 2 meses e ninguém tem o menor interesse em falar dele, a gente vai dividir esse vídeo em 2 partes. One Punch Man é um anime sobre Saitama, potencialmente o personagem mais forte da ficção. Mas a gente não vai chegar muito perto de falar de power scaling, porque é possível que eu faça todo mundo, incluindo eu mesmo, cair num sono de 10 minutinhos. A base da história e do protagonista é muito simples, autoexplicativa e exageradamente direta. O Saitama treinou por 3 anos e agora ele é o ser mais poderoso desse mundo, sendo capaz de derrotar 99% dos oponentes dele com apenas um soco. Seja ele um gigante, uma criatura do terror cósmico ou um deus. Pode parecer o tipo de coisa que seria sem graça, mas o anime foge muito bem disso ao tornar isso um elemento de comédia, junto com toda a personalidade completamente simples e mundana de um personagem que se parece com isso. A primeira temporada foi animada por um estúdio chamado Madhouse. Hoje em dia você pode conhecer a Madhouse por outras animações como Hunter x Hunter e Frieren. Tem Death Note, mais uma lista enorme, incluindo alguns clássicos e outros muito bem falados, mas que eu nunca cheguei a ver. Mas enfim, lembra do nome do estúdio. A Madhouse tem boas animações no currículo. Frieren é o show que, a essa altura, muita gente já deve saber. O bagulho tem 3 ou 4 lutas e todas elas são visualmente chocantes de assistir. Não posso dizer que era desse jeito na adaptação de One Punch Man, mas eu consideraria que são direções muito diferentes quando se trata de combates. Apesar disso, One Punch Man era muito criativo em sua primeira temporada. O ritmo dos episódios era sempre muito bom, no ponto que você mal notava eles passando, e a animação em si também nunca deixou nada a desejar. Era sempre criativa, tinham mudanças de traço para dar a impressão de desfoques e movimentos muito bonitos de se ver e que sempre encaixaram bem na estética. No entanto, depois de provavelmente fazer um caminhão de dinheiro, que pode ou não ter patrocinado Frieren 8 anos depois, o anime foi passado para outro estúdio. A JC Staff ficou responsável pela segunda temporada da adaptação. Eu vou falar JC. Eu nunca vi muito da JC Staff, e acho que é um estúdio que produz coisas bem mais nichadas e meio específicas, que muitas vezes escapam entre os 3 ou 4 animes que ficam mais populares numa temporada. O que eu acredito que mais quebra essa barreira é Konosuba. Deixando claro que eu não gostei de Konosuba, mas é provavelmente a animação mais popular do estúdio. Enfim, ficou pra essa galera adaptar e animar a segunda temporada, depois de 4 anos de picos de empolgação pra temporada nova. Antes de falar diretamente o que eu penso aqui, queria deixar bem claro que toda essa história explica uma coisa bem chata sobre como a indústria de animes funciona, e acho que nem só ela no fim das contas. Isso é algo que nem acontece apenas com One Punch Man e nem apenas com animes. Vamos imaginar a partir do seguinte cenário. Uma obra torna-se extremamente popular. Ela vende boneco, vende produto, vende caneca, vende mangá, vende autor, vende estúdio, vende de tudo. A questão é que, a partir do momento que você tem em mãos um produto que é uma certeza de lucro, quem está responsável por esse produto vai querer mais dinheiro. E tem um jeito muito engraçado de fazer mais dinheiro com algo que parece ter atingido um limite, mas dá para baratear o custo de produção das coisas. Então a gente vai gastar menos para fazer os bonecos, menos para fazer as canecas, para fazer as coisas promocionais ao redor da parada, para basicamente ganhar a mesma grana, só que gastando menos. E não, eu não vou deixar a Marvel escapar nesse vídeo, que é exatamente o que ela faz desde que acabou a Saga do Infinito. Todas as animações dela são feitas com aquele cel shading que anda de mãos dadas com a labirintite, porque na verdade aquilo é bem barato de ser feito. Enfim, com isso explicado, dá pra entender o que houve na segunda temporada, né? Apesar de ter o Garou, que é um dos personagens mais carismáticos do mangá sendo apresentado, o resto deixa muito a desejar.
A animação tem momentos estranhos e sem aquela criatividade da primeira temporada, o ritmo é mais lento, e isso se conclui numa queda considerável de interesse no anime, que apesar de ter uma terceira temporada confirmada, como eu disse, para daqui 2 meses, não tem ninguém falando sobre. Por sorte, para uma obra como One Punch Man, que tem um mangá com uma das melhores ilustrações que eu já vi, isso obviamente não vai acabar totalmente com o interesse na parada. Mas mesmo assim, é muito decepcionante ver um anime que começou tão bem e tendo o reconhecimento que merecia, ser destruído do jeito que fizeram. Eu vou usar o finalzinho desse vídeo para perguntar para quem quer que esteja vendo ele, como é que você chegou aqui? Mas também pedir o seu apoio com um gostei e uma inscrição caso você tenha gostado do vídeo. Eu posso tentar trazer mais vídeos nessa área sobre animes e mangás, até porque, apesar de ter vários vídeos sobre jogos, tem uns que eu quero guardar para depois, e eu também não quero me limitar a fazer vídeos só de um jeito sobre um tema só. Bom, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado, e eu espero que você esteja aqui quando eu voltar. Até a próxima!